Fala pessoal, tudo bem? Pessoal, o presidente Lula tem feito alguns programas na área da saúde para melhorar a eficácia do SUS, atender mais pessoas, diminuir aquelas filas e ter um pouco mais de agilidade. E por incrível que pareça, essas medidas que o governo está tomando na área da saúde têm sido alvos de crítica. E não só de quem é de direita ou bolsonarista, que isso aí já é esperado. Se o Lula salvar uma vida, a extrema-direita vai fazer a seguinte notícia: malvado Lula interrompe o ciclo de Deus. De tanto que eles odeiam o Lula. Mas também gente da esquerda tem criticado o Lula, o que eu acho até meio patético e o que favorece as narrativas bolsonaristas, né? Já tem alguns setores que são considerados da esquerda, que eu já discordo, como por exemplo o PCO. O PCO diz que é de esquerda, mas eles são uma extrema esquerda que vive defendendo o Bolsonaro. Então eu já acho meio curioso isso, né? E tem gente que acha que a esquerda é uma coisa só. Tem um rapaz que comentou no meu vídeo sobre a Juliana que se você é de esquerda e não é identitário, você não é de esquerda. Então ele não conhece todos esses ramos diferentes da esquerda que tem. Alguns até que atacam o próprio presidente Lula. Vou explicar o que está acontecendo para vocês, pessoal. O Lula resolveu ampliar a participação de hospitais privados no tratamento pelo SUS, mediante a pagamentos de dívidas com a União. Vamos pegar um exemplo hipotético. Eu vou usar o Albert Einstein como exemplo porque é um nome conhecido, mas eu acho que esse hospital não se encaixa nisso, tá? É só um exemplo hipotético. Vamos supor que o Albert Einstein tenha dívidas com a União, imposto de renda, atraso de salário de funcionário, essas coisas. Ele acumulou uma dívida com a União. Aí o governo chega para lá e propõe o seguinte para o diretor do hospital: olha, se vocês atenderem alguns pacientes do SUS que precisam de cirurgias que vocês realizam aqui muito bem, a gente vai abonando isso da dívida que vocês têm. Cada cirurgia que vocês fazem, a gente tira um pouquinho da dívida. A gente estipula um valor fixo e pronto. Ah, beleza, então se eu fizer, sei lá, 50 mil cirurgias, eu pago minha dívida com a União. Isso. Então você vai fazendo as cirurgias, quando chegar no limite X, você não vai dever mais nada para a União. Ah, beleza, eu topo. Então o cara que está na fila do SUS, de repente precisando de uma cirurgia, por exemplo, cardíaca, e tem uma fila enorme de pacientes, e os médicos não dão conta de atender todos, não tem nem equipamento, sala para atender todo mundo ao mesmo tempo, o que o SUS faz? Ele liga para a casa do paciente e fala o seguinte: olha, nós conseguimos marcar a sua cirurgia no Albert Einstein, tá? Porque aqui está lotado, então na próxima semana já tem uma vaga lá, você pode ir lá e passar pela cirurgia normal. Ah, mas não vou ter que pagar? Não, não, é pelo SUS. Então a pessoa ia lá, fazia a cirurgia, o hospital cumpria a parte dele, ia lá anotando para depois desabonar da dívida que ele tem com o governo. Então é um sistema muito simples, é prático, funciona e ajuda a dessufocar um pouco o SUS. Que o SUS é bom, mas em alguns lugares o SUS é super lotado, tem muita gente, principalmente aqui em São Paulo, que é uma cidade muito grande. Às vezes você tem uma fila quilométrica para conseguir uma simples consulta. E tem gente aí criticando essa política do Lula, falando que o Lula está privatizando o SUS. Quem chegou a falar isso foi aquele cara chamado Jones Manuel, que ele tem um canal grande aqui no YouTube. Ele se diz de esquerda, né, que ele é comunista, mas ele entendeu isso como uma privatização do SUS. Faz sentido para vocês? Na verdade, pessoal, quem queria privatizar o SUS é o Bolsonaro. Ele chegou a enviar a proposta para o Congresso, tá? O Lula não. O Lula sempre defendeu o SUS. E isso que o governo está fazendo, pessoal, não se caracteriza como privatização. Na verdade, isso é algo que é previsto desde a criação do SUS, que é parceria público-privada. Que é quando o SUS não dá conta de atender um local ou uma região, eles recorrem ao privado, às vezes pagando algum dinheiro para o privado, que é o argumento do Jones Manuel. Ele argumenta que o Lula está usando o dinheiro dos nossos impostos, em vez de investir na saúde, ele está desviando esse dinheiro para hospitais particulares que já são ricos. Não, nesse caso ele não está desviando nem o dinheiro, nem pagando, pessoal, porque o pagamento dessa cirurgia é o abatimento da dívida que eles já têm com a União. Então o governo não está gastando um centavo com esses hospitais. Esse argumento é falso. Segundo, privatizar é quando você pega algo do setor público e transfere para o privado. Então vamos supor, por exemplo, tem um hospital na sua região, Hospital Santa Marcelina do SUS. Aí se o SUS desse esse hospital para a rede privada, até para atender os pacientes pagos da rede privada, aí sim seria uma privatização, porque ele estaria pegando aquilo que é público e entregando na mão do privado para administrar e tratar os pacientes deles. Agora o que está acontecendo é exatamente o contrário. É o privado que está cedendo espaço nas suas unidades, instalações, prédios para atender o SUS, para atender o público. Então é exatamente o oposto. Isso não tem nada a ver com privatização, pessoal. E isso já existe há muitos anos no SUS, é que varia de acordo com o governo. Tem governos que fazem mais parcerias, tem governos que fazem menos, então varia de acordo com o governo. Mas, por exemplo, no Brasil, tem lugar que tem cidade pequena, que às vezes não tem um hospital público. Às vezes o cara mora numa cidadezinha pequena, no interior, tal, não sei o quê,
e aquela cidade não tem às vezes um hospital ou clínico que aquela pessoa precise. Por exemplo, a pessoa está tratando um câncer. Às vezes a cidade é pequenininha, tem só uma unidade básica de saúde, ou um UPA, né? E não tem um tratamento específico para câncer. O que o SUS faz? O SUS pega esse paciente e manda para a rede privada mais próxima. Olha, aqui na cidade vizinha tem um hospital particular que eles tratam câncer, então a gente vai mandar você para lá pelo SUS. Então isso já existe há muito tempo, pessoal, não é nenhuma novidade. O que o Lula está fazendo, ele só está ampliando essa parceria público-privada para acabar com aquele acúmulo de pessoas, para acabar com aquele funil, sabe, para desafunilar um pouco, desafogar um pouco o SUS. Então vários pacientes que precisam de tratamentos específicos, cirurgias, exames até, que hospitais particulares fazem, eles vão fazer gratuitamente pelo SUS. E com toda a qualidade do privado. Vão fazer exames, ressonância magnética, eletrocardiograma, esteira, tudo que for preciso e até cirurgias e operações. Então o que tem de errado nisso? Nada. Então eu acho ridículo as pessoas chegarem a chamar isso de privatização, pessoal. Com todo respeito ao Jones, Manuel, mas esse cara tinha que comprar um dicionário de língua portuguesa. Porque isso não tem nada a ver com privatizar. Privatizar era o que o Bolsonaro queria fazer. Pegar todas as unidades do Sul, entregar para a administração privada e dane-se. Aí eles iam passar a cobrar por consultas, exames, por tudo. Isso é privatização. O que o Lula está fazendo é uma ampliação de um programa que já existe desde a criação do SUS, que é a parceria público-privada. Ok? Outra coisa que o Lula criou, ele anunciou essa semana, é que ele quer criar um seguro de vida para pessoas pobres, na faixa de mais ou menos R$100 por mês. Talvez nem chegue a isso, mas é nessa casa de faixa de 0 até R$100 por mês, a pessoa paga, aí quando a pessoa precisar de um plano de saúde, vai lá. O que já estão comentando? Ah, tá vendo? O Lula, em vez de melhorar a saúde do SUS, ele quer que o pobre pague. Quer tirar mais imposto do pobre. Esse governo só quer tirar imposto dos outros. Ela quer que o pobre pague mais R$100 todo mês para enriquecer o governo e o bolso do Lula. Fora Lula. Na verdade, pessoal, isso é mais uma forma de desafogar o SUS. Porque um plano de saúde, você não é tratado exatamente pelo SUS. Quem tem plano de saúde, você pode ser tratado por qualquer clínica privada. Você pode chegar no hospital particular, como por exemplo, aqui em São Paulo tinha uma rede chamada que é Bom Doutor, ou algo assim. Doutor Consulta é uma rede particular aqui em São Paulo, então quem tem plano de saúde passa nesses hospitais particulares e o plano de saúde paga uma parte da consulta. Você paga só o restante. Vai depender muito do seu tempo de carência e do seu tipo de plano, mas geralmente é assim que funciona. Então, por exemplo, uma consulta que custa R$200 no particular, o plano de saúde vai pagar uns cento e tanto, podendo chegar até uns 150, e você vai pagar só os R$50 que falta. Então é mais ou menos assim que funciona um plano de saúde. Então o governo quer que as pessoas pobres também tenham o direito a ter plano de saúde para não depender só do SUS. Para que, se caso precisar passar por um hospital particular, se for um caso mais grave ou mais emergencial, não precisar passar por toda aquela fila do SUS. Por exemplo, imagina... Deixa eu ver que exemplo que eu posso dar para vocês. Posso dar meu caso como exemplo, eu tive trombose. Só que até eu marcar a consulta pelo SUS demorou alguns meses, porque tem muita gente, que eu falei, São Paulo é uma cidade muito grande. Eu cheguei lá num mês, eu não vou lembrar de cabeça agora, mas acho que foi entre janeiro e fevereiro de 2022. Eu só fui conseguir consulta lá para quase junho, finalzinho de maio. Porque o SUS é assim, infelizmente, tem um tempo de espera porque tem muita gente. Só ia ter vaga lá para maio, e depois de maio me passaram para um clínico específico, né, que é o vascular. Mais uns 2, 3 meses de diferença. O vascular pediu exame, já mais 2, 3 meses de diferença até eu fazer o exame. Ou seja, desde que eu descobri que tinha doença até eu fazer o primeiro exame, a ultrassonografia das veias, demorou quase um ano. Agora, como trombose é uma doença considerada grave, né, que ela provoca trombos e ela pode causar sufocamento, se tivesse um plano de saúde baratinho desse, eu passaria todo esse processo em menos de um mês. Eu marcaria a consulta num dessa rede que eu falei para você, Bom Doutor, que é particular. O doutor já ia pedir imediatamente os exames, eu já ia fazer imediatamente os exames, só que pagando menos, né, porque o plano ia pagar boa parte dos exames. Ia marcar a reconsulta e o doutor já ia me medicar. Falar, realmente, você está com trombose, risco de sufocamento, eu vou te receitar anticoagulantes. Você vai comprar esse daqui, esse daqui, esse daqui. Teria evitado todo esse tempo de espera, que bem ou mal é um tempo de risco para o paciente. O tempo que você demora até fazer o exame e ser medicado pelo médico, vai que de repente os trombos subam pela sua corrente e te causam sufocamento. Esse é o maior risco da trombose. Então o que o governo quer isso, é ajudar mais ainda que as pessoas possam ter acesso rápido à saúde de qualidade e não só depender do SUS, que muitas vezes é demorado. Tem pessoas que às vezes morrem porque não conseguem chegar a uma consulta mais prévia, a não ser quando seja emergencial, a gente coloca lá como prioridade, tal, coisa do tipo, mas sempre tem esse risco. Então o objetivo do governo é esse, não é querer tirar dinheiro do povo, não, é criar um plano de saúde popular
que nem o Obama criou nos Estados Unidos. O Obama criou o Obamacare, que era para as pessoas pobres, até porque nos Estados Unidos não tem SUS, lá você tem que pagar por tudo, e todo mundo lá tem que ter plano de saúde. Quem não tem se ferra, né, porque não consegue atendimento médico gratuito. Muito raro, né, alguns pronto-socorro, algumas unidades de saúde, mas é muito raro. Então o Obama criou o Obamacare, que era uma forma do governo pagar uma parte do plano de saúde para essas pessoas, e as pessoas pagavam só um pouquinho, mas aí quando precisasse poderia ir no médico sem ter aqueles custos enormes da saúde americana, como vocês já devem ter visto vários vídeos por aí. O cara quebra um dedo e sai do hospital com 10 mil dólares de conta. É assim que funciona lá. Então o Obama criou isso aí lá para ajudar as populações mais pobres. E aqui no Brasil o Lula quer fazer o mesmo, ele quer criar um plano de saúde para as pessoas mais pobres, para não depender somente do SUS. Ainda mais quando é outros assuntos, pessoal, por exemplo, odonto. Eu estou tratando meus dentes pelo SUS, né, pelo odonto. Está muito bom, inclusive, estou gostando muito bom atendimento, qualidade. Mas é claro que se eu tivesse um serviço mais rápido, para mim seria melhor. Poxa, chega lá, passei um mês de consulta, já coloco uma prótese, mais um mês já coloco mais duas, assim por diante, tal, não sei o que. Seria muito mais rápido do que ficar nesse picadinho do SUS de a cada um mês ou 2 meses ter que ficar remarcando consulta e voltando no dentista. Então o plano de saúde é isso, ninguém é obrigado a fazer. Mas é uma questão de segurança. Até porque menos de R$100 por mês não vai afetar tanto, né, o orçamento das pessoas. Mas é uma questão de segurança. De repente alguém passa mal, a filha tá doente com febre, de repente o papai sofreu um acidente. Em vez de você recorrer só ao SUS, claro que você vai recorrer ao SUS quando é uma emergência, né? No caso um pronto-socorro, que é o UPA, Unidade de Pronto Atendimento. Mas se é uma coisa assim que não é emergencial, mas que a pessoa precisa passar mais breve por um médico, já seria um alívio para essas pessoas, tá? Então, resumindo, pessoal, 2 atitudes boas que o Lula está fazendo, o Bolsonaro nunca fez porcaria nenhuma disso, tá? Para tentar melhorar a qualidade de atendimento do SUS, para as pessoas poderem ser melhor atendidas, o mais rápido possível, com qualidade, e mesmo assim as pessoas acham ruim. Eu digo, rapaz, é que nem eu falei no começo do vídeo, se o Lula salvar uma vida, é capaz de meter o pau no Lula. Imagina o Lula tá andando lá pela rua, vem um garotinho ao encontro dele, vem um carro em alta velocidade, o Lula vai lá e puxa o garotinho, salva o garotinho do carro. Talvez você, garotinho, o carro quase te atropelou. Cuidado para atravessar a rua. Escuta o que papai e mamãe disse. Os bolsonaristas vão olhar e falar: o Lula tá brigando com o garoto. Fora Lula, fora Lula. Porque infelizmente, pessoal, isso é uma psicopatia, uma doença da mente, sabe? Isso é um antipetismo patológico, como eu costumo definir. Não tem jeito. Não importa o que o Lula faça de bom. Vão meter o pau no velhinho. Infelizmente, nem Cristo agradou a todos, né? Então tá aí, pessoal. Quem gostou do vídeo já sabe, dá um like aí no vídeo, tá? Isso vai ajudar muito. Se inscreve, ativa o sininho para ser notificado. Compartilha nos seus grupos e redes sociais para as pessoas verem. E comente também o que você achou, que é muito importante. Valeu aí a todos aí que assistiram. Até a próxima.